legalizar no Brasil o seu casamento realizado no exterior. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a doutora Laís Eben, sócia e fundadora do escritório Leme Deben Advocacia Internacional, e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um assunto de muita importância para os brasileiros que, assim como eu, moram fora do país e precisam registrar sua união no Brasil. Fica comigo que eu vou te explicar tudo, passo a passo, de como realizar isso e te falar algumas coisas que você precisa se atentar na hora de fazer essa legalização. Antes de tudo, eu queria começar te explicando o que é um casamento internacional. Um casamento internacional nada mais é quando um brasileiro se casa no exterior. Ou seja, brasileiro que casa com brasileiro no exterior ou brasileiro que casa com estrangeiro no exterior. Aqui nesse vídeo, a gente vai tratar sobre os brasileiros que casam com brasileiros. Vamos lá, que eu vou te contar como que isso funciona. Afinal, como legalizar um casamento realizado no exterior no Brasil? Existem 3 etapas principais que precisam ser feitas. É claro que dentro dessas etapas existem N situações que podem acontecer. Isso vai depender do teu caso, do país onde você está. Mas em principal são 3 etapas que precisam ser seguidas. A primeira etapa é o apostilamento da certidão de casamento do exterior. Ou seja, se eu casei na Espanha, eu vou precisar pegar a certidão de casamento na Espanha e fazer o apostilamento dessa certidão. Afinal, o que é o apostilamento? O apostilamento, ele veio de uma convenção que chama Convenção Internacional de Haia. Essa convenção é um tratado internacional que visa simplificar a legalização de documentos públicos no estrangeiro. O Brasil é signatário dessa convenção desde 2014, então ficou bem mais simples depois disso de fazer essa legalização de documentos, tanto a certidão de casamento como outros documentos também que precisam ser legalizados. Uma adenda importante que eu preciso fazer aqui é que não são todos os países que são signatários dessa convenção. Se eu não me engano, são 114 países. O Brasil é um deles, mas você precisa verificar se o país que você se casou, ele é signatário dessa convenção. Porque se não for, vai ser um processo diferente que deve ser realizado. Daí é um processo que depende do país, vai ter um passo a passo que você precisa seguir. Então, primeiro de tudo, você precisa verificar se o seu país é signatário da Convenção de Haia. Se ele for, seguimos aqui. O segundo passo é a tradução juramentada, o que nada mais é do que pegar essa certidão de casamento, esse apostilamento. Isso é muito importante, porque tem muita gente que traduz a certidão, mas não traduz o apostilamento e o cartório não aceita. Esse documento precisa ser traduzido por um tradutor juramentado, o que quer dizer que não é uma simples tradução que vai ser possível fazer nesse caso. Ele precisa ser um tradutor que é registrado como juramentado. E o terceiro passo é a realização da averbação desse casamento no cartório. Aqui tem algumas opções dos cartórios que você pode fazer essa averbação. Uma opção é no cartório de registro do seu domicílio ou também no cartório do Distrito Federal, se você não tem mais um domicílio no Brasil. Com a legalização desse casamento, existe uma coisa que os cônjuges precisam se atentar bastante, que é o pacto antinupcial. O que é esse pacto? Esse pacto fala sobre o regime de bens que vai ser adotado nesse casamento realizado. Existem países que não são como o Brasil, que tem esse regime de bens. Por exemplo, o Brasil tem um regime de bens parcial, também tem o universal, a separação de bens. Tem alguns países que não tem isso escrito na certidão de casamento. Então, quando você for realizar a sua legalização no Brasil, você precisa fazer um pacto antinupcial para decidir qual que vai ser o regime de bens adotado nesse casamento. Caso contrário, vai ser adotado o regime de bens, que é o universal no Brasil, que é o parcial. Talvez você não queira que seja o parcial no seu caso, então para isso você vai precisar fazer um pacto antinupcial. Isso é feito por advogado e é um serviço também muito recomendado, principalmente para os casais que moram fora e precisam fazer essa organização dos bens, porque existem bens no Brasil, existem bens fora, existe empresa, tudo isso precisa estar junto nessa legalização do casamento. E aqui é importante salientar
que para os casais que moram no exterior é de extrema importância que vocês consultem um advogado familiarista internacional que te ajude a entender como você pode escolher melhor essa questão de legalizar o casamento, aonde você legaliza, o que você escolhe para a questão do regime dos bens, como você faz esse pacto nupcial. Tudo isso um advogado especialista vai conseguir te orientar. Então, antes de tudo, procure um especialista para te ajudar, para ter certeza que esse documento vai ter validade no Brasil, porque ele é muito importante para muitos outros atos que você precisa ter, atos jurídicos ou atos pessoais no Brasil. Aí agora eu quero alertar vocês sobre as consequências de não legalizar um casamento realizado no exterior. A primeira consequência é que no Brasil você é obrigado a realizar essa legalização do casamento. Você não tem a opção de ficar casado apenas no país que você casou. Você precisa legalizar isso no Brasil se você for brasileiro. Não legalizar o seu casamento no Brasil pode ter consequências legais sérias. Eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos de casos reais das consequências que podem trazer a não legalização desse casamento no Brasil. O primeiro exemplo é de um casal de brasileiros que se casou na Espanha e não legalizou o seu casamento no Brasil. E, em certo momento, quando eles tentaram realizar a compra de um imóvel no Brasil, o financiamento para a compra desse imóvel foi negado porque o banco alegou que o estado civil deles não estava compatível. Então, eles foram impedidos de fazer a compra desse imóvel e, infelizmente, nesse caso dos clientes, eles não conseguiram comprar o imóvel que eles avistaram, né? Eles perderam essa oportunidade porque eles não fizeram esse registro antes, porque até você realizar esse registro depois demora um certo tempo e às vezes o imóvel não vai ficar ali esperando, né? Que foi o caso deles, que infelizmente eles não conseguiram comprar aquele imóvel. Mas aí depois a gente legalizou o casamento e graças a Deus eles acharam o imóvel muito legal e conseguiram realizar a compra. Mas aí é um exemplo de que você tenta fazer uma coisa no Brasil e é barrada porque não legalizou ainda essa união, sendo que poderia ter legalizado e não precisaria ter passado por isso. E o segundo exemplo também é um exemplo muito comum. A cliente, infelizmente, perdeu o pai enquanto ela estava fora. Ela tinha casado fora, tinha casado nos Estados Unidos e não legalizou o casamento aqui no Brasil. E daí ela causou um sério problema no inventário da família, porque daí primeiro ela teve que fazer uma ação para legalizar esse casamento e daí depois para ela conseguir realizar essa herança. A gente ainda tá em resolução desse caso. É um caso que acontece bastante dessa cliente minha dos Estados Unidos. É muito triste, né? Porque você passa por isso e você quer resolver as coisas do inventário o mais rápido possível e daí fica travando por conta dessa não regularização do estado civil. Serve de alerta aí pra gente. Infelizmente não é um caso que é raro, acontece bastante. Então eu diria pra você que o quanto antes você realizar essa legalização é melhor. Bom, espero que você tenha entendido que legalizar o seu casamento no Brasil evita complicações pro futuro. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever nesse canal. Segue a gente também nas nossas redes sociais, a gente sempre tem um agito por lá e vai ser muito legal encontrar vocês por lá. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que com certeza vai ser muito legal responder vocês. Até a próxima! Tchau!